Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim aqui na área. Bom, hoje eu estou aqui para trazer um mano a mano, como vocês puderam ver na capa, né? Entre Fluminense e Atlético Mineiro. A 27ª rodada vai começar no sábado agora, então com esse jogo. Então hoje eu vim trazer um mano a mano para a gente ver quem que, na minha visão, né, é o time que se sobressai do outro, ou se eles têm uma equiparidade ali técnica. Então a gente vai debater um pouquinho aqui para a gente ver como que vai ser mais desse jogo, né? Bom, antes de mais nada eu peço o seu like, peço o seu comentário, compartilha, deixa aqui embaixo sua opinião, se você concorda, discorda, se você quer dizer algo diferente também, então deixa aqui por favor, e sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Então pessoal, estou aqui com os dois times, né? Com a escalação do Fluminense e Atlético Mineiro, lembrando que essa escalação não é a oficial. É uma escalação que eu vi no GE, que eu também acho que talvez, possivelmente, os técnicos vão entrar, né? O Zubeldia por parte do Fluminense e o Sampaoli pelo lado do Atlético, né? Então, o Fluminense ele vem escalado da seguinte forma: Fábio no gol, Thiago Silva, o Freitas, o René, Martinelli, Hércules, Lúcio Costa, Serna, Canóbio e Cano. Já por parte do Atlético Mineiro, a gente tem a seguinte escalação: tem o Everson no gol, o Ivan Ramon, o Júnior Alonso, o Vitor Hugo, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Guilherme Arana, Bernard, Rony e Hulk, né? Então, essas são as duas escalações das respectivas equipes aí, tanto de Fluminense quanto de Atlético. E que eu acho, olhando mano a mano, Fábio e Everson. O Fábio dispensa comentários, um excelente goleiro, desde a época do Cruzeiro. Para mim, foi um goleiro muito injustiçado, merecia a seleção brasileira, jogar um grande clube europeu também. O Everson é um bom goleiro também, com saída de bola, ele tem uma ótima saída com os pés, um goleiro que sempre está muito atento, ele joga muito adiantado, né? Então faz muita cobertura dos zagueiros. Mas assim, se fosse para mim escolher, no atual momento, se fosse para escolher para o meu time, seria o Fábio. O Fábio, sem sombra de dúvidas, é um goleiro muito decisivo, questão de pênaltis, né, de lances capitais da partida, ele se consegue aparecer, né, então é um goleiro que você pode confiar. Thiago Silva e o jovem Ivan Ramon. Aqui não tem discussão também, né? O Thiago Silva é um goleiro de seleção, de Europa, jogou em grandes clubes, PSG, Chelsea, então dispensa comentários. Para mim, Thiago Silva, né? Já Júnior Alonso contra o Freidson, né? Freitas, contra o Freitas. Aqui eu prefiro o Júnior Alonso. O Freitas, eu sinceramente vi poucos jogos dele. Para mim é um zagueiro mediano, não é algo extraordinário, né? No caso do Thiago Silva. Então, na minha visão, Júnior Alonso eu escolheria. E partindo para as laterais, vou começar com o lateral do Galo aqui, né? Que seria o Thiago Silva. Também desconheço o futebol dele. Não é um jogador assim que eu acompanho, né? Que eu vi, observei. Contra o René do Fluminense. Aqui, para mim, o René é um lateral melhor, né? O René ele tem mais história no futebol, jogou no Flamengo, agora está ali no Fluminense. Então, na lateral aqui eu escolhi o René. Na outra lateral, Samuel Xavier, por parte do Fluminense, contra o Guilherme Arana. Acredito que o Guilherme Arana vai ser titular, né? Aliás, o lateral, né? Apesar dele ser um lateral muito ofensivo, às vezes jogar de meia ali, de meia ponta, acredito que ele vai ser o lateral. Aqui, boa briga. O Samuel Xavier, ano passado, fez um ótimo campeonato com o Fluminense. Eu gostei muito do futebol dele. E agora fugiu o nome aqui do jogador do Atlético, o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana também já jogou na seleção brasileira, jogou no Corinthians, é um lateral muito ofensivo, ele apoia bem, defende bem. Então, mas assim, na minha visão, eu preferi o Guilherme Arana para o meu time, né? No caso, o Guilherme Arana. Agora vamos para o meio-campo, começando com Martinelli do Fluminense contra, eu vou colocar o
Gustavo Scarpa, Martinelli não, no caso teria que ser o Igor Gomes, né? Martinelli e Igor Gomes. Cara, sinceramente, o Igor Gomes, ele pra mim é uma incógnita, né? Desde a época do São Paulo, ele mostrava um futebol decente até, mas às vezes ele pecava muito, que ele desligava muito do jogo. Às vezes era um jogador meio preguiçoso, assim, ele nunca, na minha visão, nunca se firmou assim, nossa, esse é o jogador, esse vai ser o ano dele. Então ele teve muito altos e baixos. E o Martinelli já fez uma campanha histórica com o Fluminense, né, quando o Fluminense ganhou a Libertadores, sendo um jogador ali indispensável para o Diniz. Então eu escolho o Martinelli. Agora o Hércules contra, vou colocar o Scarpa, né? O Hércules versus o Scarpa. Aqui, hoje no momento, o Hércules está jogando muita bola mesmo. Para mim é o principal jogador da equipe do Fluminense, é o Hércules. Ele jogou muito bem o Mundial, né? O Mundial de Clubes, é um jogador jovem. Desde a época do Fortaleza, eu via um futebol muito bom nele. Eu sabia que ele não ia ficar muito tempo em Fortaleza, alguma equipe grande ia contratar ele, né? E o Fluminense foi lá e buscou ele. Já o Scarpa ele teve uma temporada bela no Palmeiras, né? Vou falar Cruzeiro, mas no Palmeiras. O Palmeiras, naquela época do Scarpa ali, ele jogou muita bola, né? Foi o principal jogador da equipe do Verdão. Mas hoje ele pra mim, ele tá sendo um jogador mediano. Ele não tá contribuindo tanto assim, né? Cara, mas então, no momento, hoje, eu escolheria o Hércules, né? No momento, bola jogada, o Hércules. Agora, seria deixa eu só pegar aqui, o Alan Franco versus o Lúcio Acosta, né? Alan Franco versus Lúcio Acosta. Esse Lúcio Acosta, ele vai entrar de titular, né? Mas ele tá na reserva do Fluminense. Ele é um jogador pequenininho ali, habilidoso, meio estilo Soteldo, né? Mas joga mais ali no meio, ponta, joga também pelo meio. Cara, e contra o Lúcio, eu vou de Lúcio. Eu acho que o Lúcio tem um futebol melhor, um jogador mais completo, né? Tanto tecnicamente quanto fisicamente, ele é mais alto. Então tem um bom chute de fora da área. Recompõe melhor a defesa. Eu vou de Lúcio. Agora chegando no ataque, né? E não menos importante, temos Canóbio versus Bernard, o Alegria nas Pernas, segundo o Galvão, né? Cara, Canóbio e Bernard. Aqui, ao meu ver, o Bernard ele é mais jogador que o Canóbio, né? Mas no momento, o Canóbio, sem sombra de dúvidas, entrega mais pro time que o Bernard. O Canóbio, cara, é um jogador motor. Ele vai pro ataque, ele volta, ele ajuda, ele corre. É um jogador que tem muita disposição, é raçudo. E às vezes eu acho que falta um pouco isso no Bernard também, né? Dessas características. O Bernard é melhor tecnicamente, tem mais recursos, porém ele não tem tantos atributos assim igual o Canóbio, né? Esses que eu acabei de dizer. Então eu acabo escolhendo o Canóbio. Vamos para a outra ponta, que seria o Serna versus o Rony. Cara, aqui o Rony ele tá na mesma situação do Scarpa, ao meu ver. O Rony ele jogou muita bola no Palmeiras, o Cruzeiro na cabeça, mas é no Palmeiras. Mas no Atlético ele não está conseguindo desempenhar um bom futebol, né? No empate ali contra o Juventude, né, que o Atlético jogou, se eu não me engano, ele perdeu muitos gols, eu vi os melhores momentos ali, ele perdeu muitos gols. O Rony é um jogador muito valente, né? Ele raçudo, ele luta, mas ele tem muita pouca qualidade técnica. Então, na hora da finalização, de finalizar, ele peca, que é a parte que não pode errar. Então, ao meu ver, eu prefiro o Serna. O Serna está fazendo um excelente campeonato com o Fluminense. Ele e o Hércules é os melhores jogadores do Fluminense, ao meu ver. E com certeza escolheria o Serna. Já a última posição, centroavante, Hulk e Cano, né? O Germán Cano estava vindo de baixa, estava na reserva ali do Fluminense. Era um jogador muito importante para a equipe, mas caiu muito de rendimento.
estava no banco de reservas, mas ali no jogo contra o Botafogo, ele fez uma boa partida, fez um gol, relembrou o Cano das temporadas passadas, né? E o Hulk é outro também que caiu um pouco o rendimento dele. Com certeza ele ainda continua sendo um jogador importante para o Atlético, sem sombra de dúvidas, né? Um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro, mas caiu muito o rendimento do Hulk. Mas assim, se fosse para escolher, são momentos parecidos dos dois, né? Tanto do Cano quanto do Hulk. Eu escolheria o Hulk, cara. Mesmo assim, eu escolheria o Hulk. Para mim, ele tem mais recurso, é um jogador com mais talento que o Germancano, né? O Hulk é jogador da seleção brasileira também, teve passagem pela Europa, jogador de Liga dos Campeões. Então, ao meu ver, eu escolho o Hulk. Bom, a gente terminou o nosso mano a mano aqui e eu vou passar rapidamente pra gente aqui o panorama, né, que o GE levantou sobre o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, né? Aqui é o Globo Esporte. Vou passar aqui um minutinho e a gente acompanha aqui para ver o que eles falaram. Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui o panorama da partida, que o GE, né, o Globo Esporte, falou dessa partida. Né? Da partida contra o Atlético Mineiro amanhã no Maracanã. Para esse jogo, o técnico Luiz Beldia deve contar com a volta do zagueiro Thiago Silva. Thiago Silva foi poupado na última rodada contra o Sport porque sentiu dores na coxa direita no clássico contra o Botafogo, mas ele treinou normalmente e deve jogar amanhã. Aliás, Thiago Silva vai completar 200 jogos com a camisa do Fluminense. Na lateral direita, Samuel Xavier também deve ser titular. Ele começou no banco de reservas contra o Sport, recentemente se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, está ganhando ritmo de jogo e deve começar amanhã. O técnico Luiz Beldia deve manter a mesma base dos últimos 2 jogos, porque ele ainda está conhecendo o elenco e vai aproveitar o período sem jogos da data FIFA para testar alguns jogadores, dar algumas oportunidades e quem sabe mudar a equipe do Fluminense e dar uma cara de Luiz Beldia. Eu volto com vocês, Combá. Um abração. Juliano Lima, o repórter que não desanima. Um abraço para... É isso aí, pessoal. Então a gente pôde acompanhar aí, né? Teve a volta do Thiago Silva e do Samuel Xavier, como eu já coloquei na escalação. E esperar o jogo, né? Vamos ver aí. Bom, se você gostou do conteúdo, do vídeo, deixe seu like novamente aí, por favor, pessoal, me ajuda muito. Se inscreva no canal, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. E é isso daí, comenta, compartilha. Uma boa noite para vocês aí, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu, pessoal!